Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Estamos juntos a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, com mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 25 dessa terceira temporada, nessa semana que antecede o Natal. Gente, passou muito rápido esse ano, com tantos acontecimentos, com tantas informações que a gente recebeu ao longo desse período, né? A nossa vida que mudou, assim, completamente, as pessoas que tiveram que rever seus comportamentos, as pessoas que tiveram que rever as suas maneiras de viver, e tudo isso fez com que o tempo passasse numa velocidade assim impressionante. E a gente já tá aí na semana que antecede o Natal. Vocês devem estar estranhando que o cenário não tá com a decoração, né? Que a gente não tá assim ainda no clima natalino, mas é porque a gente vai ter sim o nosso especial de Natal nessa semana. Então vocês aguardem aí, porque a gente vai ter um programa maravilhoso, um programa especial, um programa onde a gente vai refletir bastante sobre, enfim, sobre o significado dessa data, né? Que eu acho que é muito importante. Eu disse aqui numa outra oportunidade, e volto a afirmar, que o Natal é o momento onde o planeta inteiro conspira positivamente em prol do nascimento de Jesus. Aqueles que têm outras religiões conspiram no sentimento da família, na união. Então a gente tem que aproveitar essa overdose de energia positiva e fazer com que a gente crie uma bolha gigante de esperança e que a gente possa ficar dentro dela, aguardando que dias melhores virão, e com certeza eles vão chegar sim. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a fé, ainda que a gente não tenha, eu sempre falo isso, né, que a gente não tenha um governo federal, que a gente não tenha um governo estadual aqui no Rio de Janeiro, nem municipal, que esteja vibrando positivamente. A gente aqui agora é a segunda cidade do país com mais contaminados de coronavírus. O clima voltou a se instalar aqui, o clima de tensão, e isso faz com que a gente redobre os cuidados, isso faz com que, enfim, a gente repense muito das nossas atitudes. A gente vai falar sobre isso no programa também, sobre os absurdos que estão acontecendo com essa história de flexibilização, que para mim foi uma grande imbecilidade dos governantes. Eu acho que a situação não é bem por aí, a gente tem exemplos disso no mundo todo, mas a gente vai falar sobre muitos outros assuntos relacionados a essa questão também da flexibilização, essa questão de que tudo de repente abriu e o que está acontecendo? Tá aí um monte de gente contaminada novamente e a gente preso dentro desse ciclo de Covid, a gente preso dentro desse ciclo de vírus, e ainda tem informação de vacina. Enfim, a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Eu até coloquei isso numa postagem nessa semana. Eu acho que não se trata sobre questões políticas, a gente não pode se deixar levar por isso. A gente está numa guerra, todos nós estamos lutando, mas para a gente poder sobreviver. Acho que isso é o mais importante. Participe aqui com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que claro, eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Você também pode acompanhar a gente através do site da USBR TV, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Lá você vai encontrar a nossa programação, você encontra tudo que já rolou, as principais notícias, tem programa ao vivo também, rolando no site. Enfim, tem um bocado de coisa boa lá, é só vocês acessarem o site e encontrarem esse universo de maravilhas, de informações que é a USBR TV. Você também pode baixar o aplicativo da emissora, né, da USBR TV, gratuitamente, e lá no aplicativo você tem um monte de sessões também, né, e tem ainda uma sessão que eu gosto muito, que é aquela onde a gente concorre a prêmios. A gente pode concorrer a prêmios, você também pode, e tem toda semana tem prêmio, enfim, é muito legal também. E uma outra maneira que você tem de se manter aqui mais próximo da gente, de ficar pertinho da gente durante esse
nesse momento aí do Trago Verdades, durante esse período em que a gente vai estar aqui no ar, é mandando o seu comentário através das redes sociais, do Facebook. Você também pode mandar o seu comentário através das plataformas de streaming. Pode mandar que, ó, vai aparecer aqui no vídeo ao vivo. É uma tecnologia da USBR TV, mantendo sempre você mais perto da gente, né? Isso é muito legal. Bom, no Trago Verdades de hoje, a gente vai falar sobre o retorno do programa Se Joga em 2021. Um programa que deu totalmente errado, um programa que foi o maior fracasso da televisão dos últimos tempos, mas que aí, ao que tudo indica, vai entrar no ar novamente, né, na TV Globo em 2021. A previsão de estreia, primeiro semestre. A gente vai falar sobre isso. Tem ainda a Jojo Todinho, que é a grande vencedora da Fazenda. Ela ganhou esse prêmio, venceu esse prêmio milionário. E olha, foi muito legal. Uma torcida gigante na internet, assim, uma avalanche de famosos torcendo pela Jojo Todinho. Eu também torci. Vocês lembram que eu disse aqui no Trago Verdades que ela era minha candidata favorita, né, minha participante favorita. E a gente vai falar um pouco sobre essa vitória da Jojo, como ela conseguiu chegar até a final do programa, né? Até porque ela tem um temperamento bastante difícil, mas a gente vai destrinchar essa história toda e vamos falar também sobre o último episódio da Fazenda, né? O que aconteceu com esse episódio, que alguns errinhos ali que a gente vai ressaltar aqui com todo carinho, até porque essa edição foi uma edição histórica, né? Você fazer um reality show em plena pandemia não é para qualquer um. A gente vai falar sobre isso. Tem ainda, gente, imagens impressionantes e muito chocantes que eu trouxe aqui pra gente, pro Trago Verdades, sobre um grupo, um grupo que se apresentou aqui no Rio de Janeiro. E olha, gente, as imagens, elas são, assim como eu disse, bem impressionantes e bem chocantes, porque teve aglomeração, teve polêmica, teve um monte de coisa que eu vou explicar aqui sobre esse grupo, e a gente vai fazer uma crítica bem pesada, mas uma crítica, assim, bastante reflexiva em relação ao que eu falei ainda há pouco, da flexibilização, das pessoas acharem que a vida está voltando ao normal. A vida não está voltando ao normal. A gente precisa se acostumar com o que está acontecendo, e para isso a gente precisa de postura, a gente precisa de disciplina e principalmente consciência coletiva. Tudo isso e muito mais, porque o programa está incrível, daqui a pouquinho, na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí não, viu? Depois de 103 dias de muitas emoções em um confinamento cheio de altos e baixos, a queridíssima Jojo Todinho levou o prêmio milionário da 12ª edição do reality A Fazenda. Ela venceu o programa com 52,54% dos votos e deixando aí em segundo lugar, né, o Biel com 36,10% dos votos. A gente pode dizer que essa edição da Fazenda é uma edição histórica, porque, como eu falei na abertura, fazer um reality show em plena pandemia, movimentando uma equipe gigantesca, mantendo todos os protocolos de segurança e um monte de teste e um monte de cuidados e muito álcool gel, olha, é muito desafiador. Então, assim, nesse quesito a gente precisa parabenizar a toda a equipe, né, dos prestadores de serviço, também a equipe da Record TV, por terem a ousadia de fazer um reality. O Big Brother Brasil, ele terminou com a pandemia começando, e a Fazenda começou com a pandemia em alta. Então, a gente precisa parabenizar. Mas vamos falar agora sobre a nossa querida Jojo, né, que, como eu disse, foi a grande vencedora. E olha, a Jojo, ela, desde o começo, eu já tinha falado aqui no Trago Verdade que a Jojo era a minha candidata favorita. Eu acho que ela já entrou nesse jogo para vencer, e ela foi uma pessoa durante todo o período do confinamento que não foi duas caras, ela se manteve. Quem conhece a Jojo Todinho nos bastidores sabe que ela é aquilo ali mesmo. Ela é essa pessoa que, apesar de pouca idade, né, são 23 anos, mas tem uma cabeça assim incrível, uma cabeça muito madura e que sabe lidar muito bem com os problemas e os desafios da vida, e foi muito agradável a gente ver a Jojo durante todo esse período, porque, como eu disse, a Jojo praticamente carregou esse reality nas costas, né? Um monte de personagem ali que a gente nem conhecia, alguns que eu não tinha nem ouvido falar na vida, esse pessoal de internet, enfim, entre outras pessoas, mas, mais uma vez, o público mostrou, né, que a popularidade e o popularismo, eles são coisas diferentes. Então,
A JoJo é uma personagem do povo, a JoJo é uma figura que muitas pessoas se identificam por conta do comportamento dela e, claro, isso aí só poderia resultar nesse prêmio, né, nesse título de campeã. Ficou meio previsível, né, agora para a gente falar um pouco sobre esse último programa. Eu achei, né, que para uma final... o pessoal da Record, o pessoal da produtora, né, que presta serviço, eles deixaram muito a desejar, porque não teve aquela emoção de uma grande final. Não sei se por causa da pandemia, se por causa da segurança, se por causa da redução de equipe, mas eu achei que ficou faltando um pouco de brilho de final. Eu acho que ficou faltando um pouco daquela emoção. Achei os VTs fraquíssimos, achei, enfim, a montagem, a edição do programa bem ruim. E não sei se você aí do outro lado reparou, mas eu reparei, foi por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, que a JoJo Todinho não ficou sem dar o seu depoimento de vencedora, porque o programa já estava terminando, foi tudo meio que feito em cima da hora. O Mion anunciou a JoJo como campeã do reality, daqui a pouco já começaram a subir os créditos e a gente meio que ficou sem entender, mas de repente uma voz divina disse: peraí, ela é a vencedora, ela precisa dar o depoimento, ela precisa fazer uma declaração. Foi quando a JoJo teve o microfone aberto, reuniu todo mundo ali em volta dela e, enfim, no momento eu acho que muito bonito e que mostra a transparência da Jordana. Ela cantou um louvor, ela orou com as pessoas, né? Ela fez uma corrente positiva ali em agradecimento por todos os dias, por tudo que se passou, agradeceu a equipe. E eu percebi também que nesse momento, a Lid se manteve sentada, né? O Mion convidou a Lid para participar ali da confraternização. Ela se manteve bem afastada e eu acho que foi uma postura assim péssima. Como eu disse, a gente fala aqui sobre o jogo, a gente não está questionando as pessoas, né? Mas foi uma postura muito ruim dela, muito feia, ainda mais ao vivo, ainda mais numa final. Quando o Mion liberou o microfone para ela falar, a Lid, ela meio que forçou uma barra, enfim, olha... Eu sou meio chato para determinadas situações, eu costumo dizer nos bastidores que é muito difícil acreditar em atriz que chora em ocasiões assim, porque a atriz já é preparada para chorar, né? Mas foi bonita essa parte da JoJo, foi bonita essa parte em que ela abraçou todo mundo, ela agradeceu a todo mundo, ela agradeceu ao Matheus, né, o Matheus Carriere, ela agradeceu ao Biel, agradeceu a todo mundo, e ela disse que era uma vontade que ela tinha durante o dia, que ela ficou pensando nisso durante o dia, que ela estava seguindo o coração dela, de fazer esse momento tão bonito, esse momento de louvor. Agora, voltando ao programa, como eu disse, eu achei a edição bastante fria, achei que o programa não teve aquele impacto de grande final e deixou a desejar nesse buraco, sim. Mas no todo da Fazenda foi um programa bacana, foi uma edição legal, foi uma edição assim que movimentou bastante o entretenimento, porque a gente com poucas opções, a concorrente, né, que é a Globo, exibindo reprises, uma em cima da outra. Então, assim, o que a gente tinha bem dizer de inédito nesse horário era a Fazenda. Então, foi bem legal a gente acompanhar. Eu gostei muito da movimentação das pessoas na internet, né, do público. Eu gostei da movimentação das pessoas torcendo, das torcidas organizadas. Isso estava bem legal, coisa que não vi muito na edição passada. Então, assim, a escolha, né, às vezes interfere, a gente sabe que interfere, mas às vezes a escolha do elenco não quer dizer tudo, porque se você tem aí meia dúzia de personagens bons, não foi o caso dos finalistas, que eu achei que poderiam ser outras pessoas. Mas, aliás, eu vi nas redes sociais as pessoas comentando sobre a Stephanie, né? O discurso da Stephanie, que foi um discurso bem áspero, que ela já disse que quando ela foi anunciada como a terceira colocada, ela já meio que falou assim, isso já era previsível, eu já sabia. Quer dizer, ficou uma coisa meio assim. Eu não sei se ela estava esperançosa, aliás, eu nunca tinha nem ouvido falar dela, conheci aí no reality, mas eu não sei se ela estava esperançosa em conseguir pelo menos o vice-campeonato, né? O segundo lugar, mas acabou ficando em terceiro mesmo, e eu acho que ela tem que se contentar, e eu não vi essa participação dela toda durante o jogo. Eu acho que ela foi muito planta ali, foi ficando, e aí deu no que deu. Mas parabéns a todos da Fazenda, eu acho que o esforço valeu a pena, como forma de entretenimento, como forma de lazer, ainda que a Record tenha feito uma infinidade de cortes, que tenha editado no Play Plus algumas cenas que
que eram necessárias para o jogo e que o pessoal de casa reclamou bastante, principalmente os assinantes. Eu acho que isso precisa ser revisto, mas de uma forma geral, A Fazenda 12 foi uma edição assim que, como eu disse, é histórica e que com certeza a gente ainda vai se lembrar por muito e muito tempo. Uma outra situação que está acontecendo agora, que está sendo bem interessante também, que aliás eu já acabei de assistir, é a série Anitta Made in Honório. Não sei se você já viu aí do outro lado, mas já está disponível no Netflix. Essa série que fala aí sobre... mostra um pouco dos bastidores da Anitta, mas o interessante é que não é bastidor de show, não é bastidor de camarim. Tem show, tem camarim, mas mostra uma Anitta humanizada, uma Anitta empresária, uma Anitta participativa, né? E, enfim, ela que cuida da própria carreira resolveu mostrar os bastidores disso tudo, como é que funciona, como é que as engrenagens se encaixam para essa máquina gigante que é a Anitta poder funcionar. E aí tem essa série disponível no Netflix, eu acho que dá para você assistir num final de semana. Eu assisti em 2 dias, né? Mas eu acho que dá para você assistir num final de semana. Bom, alguns momentos da série eu achei que pareciam assim ser bem ensaiados, eu acho que estavam assim muito roteirizados, até mesmo momentos íntimos, momentos de brigas, momentos particulares, eu achei que ficou uma coisa meio roteirizada porque a câmera estava ligada ali. Aliás, um excelente trabalho de edição, de captação da Conspiração Filmes, né? Teve a direção aí do Andrusha Waddington também, mas em alguns momentos eu percebi alguma coisa um pouco encenada. Eu acho que faz parte, porque é uma série documentário, assim, é uma série documental, então tem um pouco disso mesmo, um pouco dessa coisa mais teatral, né? Vamos dizer assim. Mas ainda com isso tudo, tem muita coisa interessante. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar aqui é a presença de alguns ex-relacionamentos dela, ex-ficantes, ex-peguetes, ex-crushes, sei lá o quê, com emojis de gatinhos, para não revelarem as suas identidades. Obviamente, eles aparecem com emojis de gatinhos. E isso acho que dá assim, um tom bem bacana na história e mostra, como eu disse, aí, uma Anitta totalmente sem filtros. E olha, gente, a Anitta nos bastidores é assim. Tem uma entrevista que ela deu uma vez num programa da Rádio FM O Dia, aqui no Rio de Janeiro, onde até eu participei desse programa. E aí a gente fala sobre as desavenças que a gente teve lá atrás, porque muitas vezes eu cheguei para fazer camarim da Anitta e o pessoal da produção fechava a porta, ou não deixava, ou dificultava. E eu disse uma frase para ela, que depois a gente até conversou, né, pessoalmente, fora desse circuito artístico, que era que existia muita gente entre a imprensa e a Anitta. Então, para a gente poder conseguir uma entrevista, para a gente conseguir, às vezes, gravar uma sonora, para a gente conseguir umas aspas, era um trabalho, eram horas intermináveis, infinitas noites em pé para poder conseguir um negocinho de nada, e isso tudo prejudicava muito. E eu, como sempre, fui também um jornalista e ainda sou sem filtros, né? Eu publicava isso, então, se vocês buscarem aí no Google, tem várias matérias que eu fiz com ela lá no comecinho de carreira, dela, enfim, fechando a porta, dela não recebendo a gente, e isso tudo meio que deixou a nossa relação arranhada. Claro que depois mudou, a coisa virou, o jogo virou, quando a Anitta começou a seguir esse lado empresarial, mas tem essa entrevista na Rádio FM O Dia no YouTube, vocês podem buscar lá, que a gente fala sobre, no programa de cara, né, uma coisa assim, que fala sobre, a gente fala justamente sobre isso, sobre o momento em que a nossa relação ficou esquisita. Mas ela é aquilo do documentário, ela é uma pessoa verdadeira, uma pessoa de muito pulso, uma pessoa muito explosiva, mas ao mesmo tempo muito, muito cativante, ela é muito criativa, as coisas precisam sair do jeito dela, e eu acho que essa originalidade da Anitta é o ponto mais alto dessa série, desse documentário, né, dessa série documental. Agora, uma outra coisa que eu gostei também muito é quando ela diz que ela ganha muito mais dinheiro dando palestras, né, empresariais, do que fazendo shows. E eu achei isso muito legal, porque mostra o quanto a personagem dela, né, como empresária, está sendo bem aceita, é válida como mulher, como empoderada, como uma figura de formação de opinião para as empresas, e eu achei esse momento muito interessante, como mostra o lado empresarial da Anitta. Essa parte é muito, muito bacana. Bom, ainda seguindo aqui as observações que eu fiz,
tem uma outra parte também que eu não gostei muito, que é em relação à equipe dela, porque ela fala sobre a equipe do presente, tem os depoimentos das pessoas do presente, tem algumas imagens de arquivo da época da Furacão 2000, da própria Anitta, quando era MC Anitta, mas eu senti falta de outras pessoas que foram também importantes, que obviamente eu não vou citar o nome aqui, lá no começo da carreira dela, e que poderiam estar nessa série, poderiam estar nesse documentário, porque foram pessoas que alavancaram a carreira da Anitta. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui em casa, né, e aí eu recebi a ligação de uma pessoa me oferecendo pauta da Anitta para eu poder fazer o camarim dela. E na época eu disse que eu não podia, porque eu estava com outras matérias e tudo. Então, assim, teve muita gente que trabalhou por trás para a Anitta chegar, né, para ela tirar o MC Anitta e ficar só a Anitta. Teve muita gente que trabalhou e muito. E eu senti falta dessas pessoas, eu senti falta desses nomes dentro desse momento histórico. Mas as pessoas da atualidade, né, os colaboradores da Anitta, eles falaram muito bem a respeito dessa relação dela com o trabalho, mas eu senti falta, assim, daqueles lá de trás que poderiam também bater uma bola com ela, trocar uma letra com ela, que eu acho que complementaria mais essa narrativa. E aí a imprensa, apesar de tantas histórias interessantes, destacou uma história também que é muito interessante dela, onde ela fala que por volta dos 14, 15 anos, ela sofreu abuso sexual, ela foi abusada. E esse depoimento, apesar de ser bem editado, né, de ter sido feito com câmera de celular, aparentemente, ele é um depoimento muito impactante. E foi isso daí que virou a grande alavanca para que esse documentário pudesse ganhar os noticiários. Foi uma coisa bem interessante, assim. Mas eu acho, na minha opinião, como jornalista, eu acho que esse não é o ponto alto da série, eu acho que esse não é o ponto alto de forma nenhuma, é apenas mais uma das histórias ali, claro, com seu peso, com seu sentimentalismo, com o seu grito de alerta, mas tem outras histórias muito legais. Vale a pena, então, assistir esse documentário, Anitta Made in Honório. São 10 episódios de mais ou menos meia hora cada um, que dá para assistir bem rapidinho e que vale a pena. Final de ano chegando, vai estar com a família reunida, então vai lá e assiste a trajetória da Anitta, né? Como a Anitta explodiu e como ela é hoje em dia nas suas relações. Vale a pena, eu super indico. Gente, eu falei na nossa escalada, na abertura, a respeito de imagens impactantes que eu ia trazer hoje aqui no Trago Verdade, de um grupo de pagode conhecidíssimo, muito famoso, e que fez um show aqui no Rio de Janeiro na semana passada, foi no dia 13 de dezembro, né? E olha, gente, é uma coisa assim que me deixou, ao mesmo tempo, muito triste, me deixou muito angustiado, mas ao mesmo tempo me deixou muito reflexivo. Enfim, foi um mix de emoções e sentimentos. Eu estou falando do show que aconteceu do grupo Sorriso Maroto, que realizou esse show num lugar chamado Arena Paraíso, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Eu só queria, antes da gente mostrar as imagens, lembrar que o Rio de Janeiro é, nesse momento, o foco da proliferação da Covid. A gente sabe que outras cidades também estão aí passando pelas suas, enfim, pelos seus números, pelos seus altos índices, mas o Rio de Janeiro teve assim um aumento muito considerável de pessoas contaminadas. E é sempre muito interessante a gente lembrar que a pandemia, né, esse vírus, a contaminação, ela se dá simplesmente pelo relaxamento das pessoas, pela falta de consciência. Então, não usar máscara, enfim, aglomerações, tudo isso é um prato cheio para esse vírus, para a Covid-19. Foi realmente o que aconteceu, né, com essas imagens que eu vou mostrar daqui a pouco, do show do grupo Sorriso Maroto, nesse local chamado Arena Paraíso, na zona norte do Rio de Janeiro. Antes da gente mostrar também, eu queria falar o seguinte: foram milhares de pessoas, não foram 100 pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, na primeira semana já tinha mais de 1.000 ingressos vendidos, 1.000 entradas. O preço do camarote variava de R$ 1.200 a R$ 1.300 e a entrada individual, R$ 70 por pessoa. E assim, tinha os camarotes, né?
tinha a pista com o pessoal em pé e tinha muita gente. E muita gente sem máscara. E isso me deu um enjoo, se é para falar a verdade, né? Porque aqui a gente não tem filtros, me deu um enjoo tremendo. É muito triste, gente. É muito triste, mas dá só uma olhada nas imagens do show do grupo Sorriso Maroto na Arena Paraíso, na zona norte do Rio de Janeiro. Isso aí que vocês estão vendo é o show, né? Foram imagens que a gente capturou da internet, são imagens realmente fortes. E aí vale a pena a gente destacar que durante essas imagens, né, que eu busquei aqui junto com a produção da internet, a gente vê que o público está sem máscara, as pessoas que trabalham nesse local, nesse local chamado Arena Paraíso, também estavam sem máscara. Se vocês entrarem nas redes sociais, vocês podem ver, se é que eles ainda não bloquearam, imagens dos garçons, do pessoal da técnica, produção, todo mundo sem máscara. Cadê a vacina? Cadê a pandemia? Cadê a solidariedade? Cadê a compaixão às pessoas que estão morrendo? É muita gente morrendo. Nesse momento, a gente precisa ter a consciência de que não é isso que a gente tem que ter como comportamento, né? Local cheio, enfim, todo mundo comemorando, todo mundo... eu escutei já frases do tipo, mas eu não posso deixar de viver, a vida continua. Ok, a vida continua, mas ela continua diferente, as coisas estão diferentes. Como é que a gente quer controlar uma pandemia se esse monte de ignorante, a gente vê que cabe muita gente ignorante por metro quadrado nessa situação, está aí sem máscara, esse pessoal está aí sem cuidado, sem álcool gel. Será que alguém se preocupou? E se alguém contaminado espirra, se alguém contaminado passa isso para um monte de gente ali, que com certeza aconteceu? E eu fiquei pensando, quem deveria responder por isso? Eu fiquei pensando... Que órgão, quem pode responder por uma situação como essa? E aí eu fui buscar informações. O que acontece é o seguinte, gente, não existe fiscalização, e isso eu já cheguei à conclusão, em nenhuma das esferas do governo. O governo federal está preocupado em falar sobre vacina, em quem toma, quem não toma, e assina termo em quem não assina, e as pessoas estão morrendo. O governo estadual lança medidas de flexibilização para poder fazer com que a economia volte a girar aqui no Rio de Janeiro e tudo, e as pessoas estão morrendo. O governo municipal agora teve eleição, enfim, o prefeito não foi reeleito, e aí ele começa a tomar uma série de outras medidas tão desnecessárias. Mas cadê? Inclusive shopping funcionando até 24 horas e tudo isso. E cadê? As pessoas estão morrendo. Cadê o pessoal que deveria estar ali tomando conta para que esse tipo de evento sequer acontecesse? Não existe. Isso eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado e muito incomodado. Por isso eu resolvi trazer aqui para o Trago Verdade. Bom, o governo estadual daqui do Rio entregou a fiscalização para a prefeitura, que, por sua vez, entregou a fiscalização desses eventos, dessas aglomerações, para o Corpo de Bombeiros. Agora, você que está aí do outro lado me responde, tem cabimento o Corpo de Bombeiros, né, tomar conta de quem vai ou não para a festinha, de quem faz ou não a aglomeração? Não tem, gente. Infelizmente não tem. É um jogo de empurra, é uma batata quente danada. Enquanto isso, as pessoas continuam se contaminando absurdamente e continuam morrendo. Bom, as imagens, vocês viram aí que são imagens bem impactantes, né? É difícil até a gente acreditar que elas foram gravadas durante a pandemia. E sim, foram no dia 13 de dezembro, na semana passada, nessa Arena Paraíso, que aliás de Paraíso não tem nome de nada. E aí, gente, o que me chamou mais atenção também diante disso tudo é a postura do artista. Eu acho o grupo Sorriso Maroto assim, um grupo bem bacana, é um grupo popular, né? É um grupo que a gente não ouve polêmicas sobre eles, mas em que momento o artista que está no palco, no comando do microfone, em que momento o artista que é um formador de opinião, em que momento o artista que consegue atingir as mais longínquas camadas com as suas informações, com sua palavra, com a sua música, em que momento esses artistas que estavam no palco tocando em troca de um cachê, porque não era um show solidário, em que momento eles tiveram também a consciência de alertar o público? Em que momento esse grupo, o Sorriso Maroto, ele alertou o público sobre o uso de máscaras ou não? Tem outras imagens também que eu cheguei a ver de pessoas se abraçando e pulando juntas. Olha, uma confusão, uma coisa horrível. Então, assim, eu fiquei completamente mexido com isso, porque
Isso está acontecendo, isso precisa não acontecer. Isso precisa não acontecer. A Covid está matando muita gente. O Rio de Janeiro voltou, né, a ser o foco, como eu já disse, das mortes e tudo. E como é que essas pessoas permitem isso? Como é que um artista consegue subir no palco e ter assim a consciência tranquila de que as pessoas que estão ali podem estar sendo contaminadas, até os próprios artistas também, que estavam sem máscara, os músicos, todo mundo. Então, assim, eu fiquei muito chateado. E eu acho que essas imagens, elas têm, assim, um reflexo, né, bastante negativo. Então, a pergunta que eu deixo é essa. Você que está aí do outro lado, você está se cuidando? Você acha que é válido você ir? Você está se cuidando no seu confinamento, na sua casa, e aí, de repente, o seu vizinho estava nesse show. E aí o seu vizinho se contamina. E aí o seu vizinho contamina você, contamina a sua família, pode contaminar algum idoso que mora na sua casa. Você está quieto, mas o outro não está. E aí eu pergunto, cadê a consciência coletiva? Cadê? Segundo um tabloide americano, a modelo argentina Camila Morrone, que é namorada do ator Leonardo DiCaprio, estaria incomodada com os quilos a mais do seu parceiro. Para a tarefa de fazer o galã de Titanic perder peso, ela teria pedido ajuda para a sogra. Camila, que possui hábitos alimentares saudáveis, gostaria que Leonardo também deixasse no passado os fast foods, as comidas que engordam e também as bebidas alcoólicas. No novo cardápio do ator, tem sardinha, sementes de abóbora e ostras. Ainda de acordo com a publicação, Leonardo DiCaprio, que está com 46 anos, teria ganhado mais peso durante a pandemia. Pelo menos até setembro de 2021, a princesinha do pop Britney Spears ficará sob a tutela do seu pai, James Spears. Em um primeiro acordo, a tutela valeria até fevereiro do ano que vem, mas a decisão foi alterada para o novo prazo. Britney já tentou algumas vezes retirar o pai do controle dos seus negócios, mas todas as tentativas foram sem sucesso. Jamie assumiu a empresa e a carreira da filha em 2008, quando ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. A personagem iraniana da internet, que ficou conhecida como Angelina Zumbi, foi liberada de cumprir uma pena de 10 anos de prisão. Ela foi acusada de obscenidade e insulto ao hijab, tradicional vestimenta islâmica. Sarhat Tabar, seu nome verdadeiro, ganhou muita popularidade na web com sua personagem, e isso teria ajudado a mídia a questionar a sua prisão. Para os que não conhecem a Angelina Jolie Zumbi, ela possui esse aspecto macabro graças a recursos de maquiagem e técnicas de edição de imagens. Apesar de ter sido um dos maiores fracassos dos últimos tempos da TV aberta, o programa Se Joga, ao que tudo indica, vai voltar para a grade da Globo no ano que vem. Isso aí está previsto para acontecer no mês de março, né? Segundo já informações que estão aí rolando pela internet, o Se Joga ele vai sofrer uma repaginada, vai ganhar novos quadros e ainda um novo dia. Ele vai ser exibido aos sábados e ainda não tem confirmação se o pessoal vai continuar apresentando, né? A Fernanda Gentil, a Fabiana Carla e o Érico Braz. Então, assim, que aliás também acho que foi uma combinação horrível desses três. Acho que só a Fernanda ali já bastava, mas, enfim, a gente não sabe. E eu fico perguntando, assim, por que trazer o Se Joga de volta, né? Com tanto programa que precisa, que tá engavetado, que precisava ganhar espaço, com tanta gente boa, né? Não tô desmerecendo o trabalho, né, desse pessoal do Se Joga, mas com tanta gente que poderia preencher o horário de sábado, e que, enfim, tá aí desempregada, e aí reprisar esse programa, ressuscitar, né? Nem reprisar, é ressuscitar esse programa que foi horrível, foi um fiasco, um programa que teve uma aceitação péssima do público, por uma série de fatores, e principalmente por ser um programa sem pé nem cabeça, sem roteiro, enfim, uma coisa horrorosa. Mas, aliás, esse programa ele surge para combater a Hora da Venenosa da Record TV, né? Mas a gente viu que na época foi um fiasco de audiência e que não deu certo. Então, será que vale a pena trazer? Eu tava refletindo sobre isso e aí eu cheguei à conclusão, porque assim, o Se Joga, ele é um programa de baixo custo, né? O cenário, a produção, enfim, não tem um grande custo, não é uma mega produção. De repente, será que é por isso? Por ser baratinho? Sei lá, né? Vamos aguardar pra ver. De repente a gente pode até se surpreender com um Se Joga diferente, né? Vai que colocam
um apresentador mais interessante, vai que alguém entre, né, para poder animar e enfim, fazer renascer das cinzas esse programa que foi horrível, e eu não vejo a menor necessidade de trazer esse programa de volta, viu? Bom, nessa semana teve ainda um comunicado, e aliás é um comunicado que mexe muito com a nossa parte de entretenimento, que é sobre o cancelamento da festa de Réveillon do Rio de Janeiro. Saiu um comunicado oficial e a Prefeitura do Rio cancelou essa tradicionalíssima festa com queima de fogos na orla de Copacabana e vários palcos montados, e muita gente vai ficar sem emprego esse ano. Os músicos, os técnicos de som, de iluminação, os artistas que ganhavam seus cachês, muita gente vai ficar sem essa graninha extra tão necessária de final de ano, começo de ano. Isso tudo, gente, por causa da Covid, da pandemia. No início a Prefeitura tinha até pensado em fazer um show menor, né, com transmissão pela web, também pela TV aberta, mas esse projeto acabou sendo derrubado. E eu acho que, apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar de ser ruim para essas pessoas que precisam desse emprego, a gente não pode baixar as armas numa guerra contra esse inimigo invisível que é o coronavírus. A gente precisa lutar ativamente. E aí, também dentro desse contexto, nessa semana também, a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, realizou, junto com os dirigentes das agremiações, o sorteio com a ordem dos desfiles para o Carnaval de 2021. Esse Carnaval, a gente já disse aqui, ele está previsto, o grupo especial está previsto para desfilar nos dias 10 e 11, né? Perdão, nos dias 11 e 12 de julho. E isso se houver a vacina, segundo o presidente da Liesa, Jorge Castanheira. No dia 10 e 11 seria o grupo Série A, que também já foi, aí o sorteio já foi feito e tudo. Segundo esse sorteio aí das escolas de samba, né, com o que foi decidido, o carnaval ele abre no dia 11 com a Imperatriz Leopoldinense e ele termina no dia 12 com a Unidos de Vila Isabel. E ainda, gente, com a insistência de muitas agremiações, né, que estão forçando uma barra impressionante para o carnaval acontecer, eu não vejo clima, eu não vejo como é que a gente vai... E eu acho que é uma desculpa assim tão baixa, né, dizer que é só por causa das pessoas que precisam do dinheiro, do emprego. A gente pode gerar outros empregos, a gente pode tentar buscar uma outra solução para quem trabalha com carnaval, não sei, é uma questão, é um caso a se pensar, mas eu acho que usar isso como justificativa para acontecer, para ganhar patrocínio, enfim, para poder mesmo ficar ali na resistência para que os desfiles aconteçam, diante de tudo que está nesse momento sendo visto, sendo noticiado daqui no Rio de Janeiro, da quantidade de gente morrendo, da quantidade de gente esperando uma vaga de leito de UTI, e a gente ficar pensando em carnaval agora. Bom, isso aí ainda está por parte, né, graças a Deus, por parte só dos dirigentes. Eu ainda não vi nenhuma celebridade, ninguém assim consideravelmente importante em termos de destaque falar a respeito dessa volta de carnaval. Por enquanto, acho que está todo mundo quietinho. A gente ainda não viu uma Viviane Araújo, a gente não viu ainda uma Luma de Oliveira, enfim, falar a respeito disso. Mas é uma coisa muito preocupante essa ganância e essa ânsia de querer realizar um carnaval quando não se tem clima, quando a gente tem um monte de óbito, quando a gente tem um monte de gente ainda morrendo e a gente precisava organizar a casa primeiro. Eu adoro o carnaval, é uma época do ano assim maravilhosa, gosto de cobrir, anos já cobrindo, mas eu acho que em 2021 é um ano para a gente continuar refletindo a respeito da nossa importância e a respeito principalmente do que a gente veio fazer aqui, né, gente? Então, assim, a gente fica aqui aguardando o que vai acontecer, se realmente essa vacina vai sair, né? Porque não depende só também dos dirigentes das escolas de samba e dos seus desejos, mas depende também de outras esferas, de outras situações. Mas o que a gente sempre aqui fala no nosso Trago Verdades, que o mais importante é que as pessoas se tranquilizem, que o mais importante é que as pessoas vivam os seus dias e que mesmo com toda essa dificuldade, em momento nenhum, percam a fé em dias melhores. Antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui os meus sentimentos em meu nome, em nome de toda a equipe do Trago Verdades, para os familiares do Paulinho, vocalista do Roupa Nova, que nos deixou nessa semana aos 68 anos, vítima da Covid. Ele estava internado depois de passar por um transplante de medula óssea, precisou voltar ao hospital
se cuidou, mas acabou contraindo essa doença terrível que tem matado aí um monte de gente. Então, os nossos sentimentos aos familiares, que o Paulinho faça uma boa viagem de volta para casa. O cara é um talento, assim, deixou um legado muito, muito bonito na história da música popular brasileira e, claro, faz parte da vida de todos nós, porque eu acho que não existe ninguém nesse país que não tenha, assim, uma música do Roupa Nova como trilha sonora da sua vida. Então, a gente fica aqui com esse saudosismo todo, né? Com essa saudade, com esse buraco na nossa cultura, no nosso entretenimento, mas a gente sabe que o que foi feito durante a vida vale muito. Então o homem, ele é isso, né? Ele é o conjunto daquilo que ele faz durante a vida dele, é o que ele deixa aqui de herança para as próximas gerações. Então os nossos sentimentos aí para todos os familiares. A gente também quer fazer aqui uma reflexão para mandar positividade para todas as pessoas que nesse momento estão internadas, para os parentes que estão sofrendo junto com seus familiares, né? Porque essa doença, a Covid, é uma doença assim que pega de surpresa e de repente as coisas acontecem. E muitas vezes acontece o pior. A gente tem visto isso aí pelos números. Então, a gente deixa aqui a nossa positividade a todo mundo que tem parente, a todas as pessoas que têm os seus familiares aí passando por esse momento difícil. Não percam a fé. Continuem mantendo as suas crenças, continuem mantendo as suas energias positivas, ainda que tudo ao redor seja treva, seja você um pontinho de luz. Isso faz muita diferença. Também o nosso carinho e a nossa solidariedade a todos os profissionais de saúde. Eu tenho visto nas redes sociais vários depoimentos de enfermeiros, médicos, do pessoal todo que está trabalhando nessa pandemia, o pessoal da linha de frente que voltou, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a trabalhar dobrado, triplicado. Vocês são os grandes heróis. Eu acho que a gente precisa pegar isso que está acontecendo na nossa política e dar menos importância, porque são pessoas vazias, são pessoas, enfim, que estão pensando de outra maneira, gananciosamente, pessoas que pensam superfluamente. Essa semana, então, foi assim uma enxurrada de declarações imbecis dos nossos governantes, das pessoas que estão comandando a gente, que deveriam, né, cuidar da gente. Mas você, profissional de saúde, você, enfermeira, médico, enfim, todos vocês, o nosso muito obrigado, porque vocês sim são os grandes heróis da nossa nação, vocês que estão levando nas costas esse peso dessa pandemia e brilhantemente. Vocês serão recompensados, podem acreditar, viu? Bom, como eu disse no começo do programa, a gente vai ter o nosso especial de Natal nessa semana que começa agora. Fiquem ligados e vai ser um especial muito bacana que a gente está preparando com muito carinho. Vai ter cenário de Natal, enfim, vai ter toda aquela caracterização que a gente gosta e, claro, um conteúdo muito, mas muito interessante e que é surpresa que eu vou trazer aqui para o nosso Trago Verdades especial de Natal. E aí, no sábado e no domingo, né? No sábado no Conteúdo Liberado Play e no domingo aqui na USBR TV, a gente vai ter o nosso programa normalmente, um programa inédito, né? Pra gente falar um pouquinho aí sobre outros assuntos tão polêmicos que a gente adora conversar. Esse espaço aqui é pra isso, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até agora. Você é muito importante pra gente aqui sempre. Obrigado pelas mensagens de carinho, obrigado pela sua participação e eu volto com o nosso Trago Verdades especial de Natal nessa semana, viu? A gente se vê.